Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Hélito. Teremos agora mais uma aula de genética, tá bom? O nosso tema de hoje vai ser sobre o sistema sanguíneo, tá? Ainda vamos continuar falando aí sobre o sistema sanguíneo, só que agora nós vamos trabalhar com o fator RH. Na aula passada, tá? Então, na aula passada sobre o sistema sanguíneo, nós havíamos aí visto o sistema BO, né? Nós vimos aí sangue do tipo A, sangue do tipo B, sangue do tipo AB, sangue do tipo O, tá bom? Então nós vimos aí esses tipos de sangue em que a diferença se dava onde? Se dava lá naquele componente presente na membrana plasmática dessas células, das hemácias, tá? Então nós vimos que tinha essa diferença, né? Aquele que possuía o componente A era o sangue do tipo A, aquele que tinha o componente B era do sangue do tipo B, aquele que tinha os dois componentes, o tanto A como o B, era do sangue do tipo AB. E aqueles que não tinham nenhum, né, nem o A nem o B, era o sangue do tipo O. Agora, pessoal, nós vamos ver também um outro sistema usado para classificar também o sistema sanguíneo, tá? Que é o fator RH. O que seria esse fator RH? Foi visto, pessoal, por volta lá de 1940, tá? Um pouco antes aí de 1940, em que estava tendo aí ocasiões em que pessoas estavam recebendo sangue, né? Mesmo esse sangue sendo compatível, tá bom? Mesmo esse sangue sendo compatível, e essas pessoas estavam tendo um problema durante as transfusões, tá? Estavam observando aí que esse sangue colocado aí em algumas pessoas, em alguns grupos aí de pessoas, sofria ainda a aglutinação das hemácias, tá? Então isso foi visto então como alguma coisa diferente em que nós tínhamos aí no sangue também, além do fator do sistema ABO. Então, o que esses dois cientistas, esses dois pesquisadores propuseram naquela época? Então, Landsteiner e Weiner, eles fizeram o seguinte: pegaram o sangue de macaco, né, um gênero chamado de rhesus, tá bom? Por isso que nós falamos de fator RH, esse RH veio de rhesus. Então, eles pegaram um pouco desse sangue, colocaram em outra espécie de um animal, tá? Colocaram em outra espécie de um animal e eles retiraram esse sangue, tá? Retiraram esse sangue e inseriram novamente no macaco, tá? No macaco aí do gênero Rhesus. O que aconteceu? Esse sangue do macaco começou então a sofrer um processo de aglutinação, tá? Então começou a sofrer um processo de aglutinação. E eles começaram a investigar, e viram que esse processo de aglutinação estaria envolvido em uma proteína, tá bom? Uma proteína presente na membrana também dessas hemácias, tá? Essa proteína, então, é que estava determinando esse fator aí, esse processo de aglutinação. Então, por volta lá de 1940, esses dois pesquisadores, né, eles descobriram esse fator RH, essa proteína presente nas hemácias, na membrana das hemácias, e essa descoberta veio a partir dessas observações feitas após colocar o sangue no macaco do gênero Rhesus, né, do RH que nós falamos, nos coelhos, e depois retornou esse sangue para o macaco. Ele viu que sofreu uma aglutinação. E é interessante então que eles continuaram pesquisando, e essa explicação, né, desse evento que estava acontecendo, dessa atividade que estava acontecendo, tá? A explicação para essa ocorrência era a existência de um antígeno no sangue do macaco, né? Esse antígeno seria então o fator RH. Então, por causa dessa presença, né, desse antígeno nesse caso, tá, desse fator RH, o que aconteceu quando esse sangue foi colocado na outra espécie? Desenvolveu os anticorpos contra esse fator, contra esse RH. Ele acabou desenvolvendo anticorpos anti-RH. Então, quando se colocou esse sangue do coelho, né, que continha anticorpos anti-RH, esse anticorpos anti-RH começou então a aglutinar as hemácias
desse gênero de macaco. E aí então eles descobriram que além do sistema ABO, estaria envolvido também na compatibilidade sanguínea esse fator RH. E aí ficou conhecido então que aquelas pessoas que possuíam o fator RH eram condicionadas ao grupo do RH positivo. E aqueles que não possuíam o fator RH no sangue é considerado como RH negativo, do grupo do RH negativo. Então, como é que ficaria, pessoal, o fenótipo e o genótipo desse sistema RH? Então, o genótipo nós temos dois tipos, né? Ou a pessoa vai ser RH positivo, ou seja, vai apresentar o fator RH no sangue, ou a pessoa pode ser RH negativo, ou seja, não vai apresentar o fator no seu sangue. Na questão do fenótipo RH positivo, grande parte, tá, desse fator aqui acontece, né, geralmente acontece da pessoa apresentar mais fator RH negativo, ou seja, esse fenótipo estava condicionado a um alelo dominante. Então, nesse caso aqui, tá bom? Nós teremos aí, então dois genótipos relacionados ao fator RH positivo, o Rzão Rzão ou Rzão Rzinho. Então, nesse caso aqui, né, homozigoto dominante vai desenvolver a característica de RH positivo. E aqui nós temos um indivíduo heterozigoto. Nós temos um indivíduo heterozigoto, mas como nós temos aí a questão da dominância, o Rzão acaba dominando sobre o Rzinho, desenvolvendo também o fenótipo RH positivo. No caso do RH negativo, apenas os homozigotos recessivos vão apresentar aí o único genótipo para desenvolver o fenótipo de RH negativo. Existe também, pessoal, além de representar pelo gene R, podemos representar também pelo gene D. Tá? Então, nós podemos também representar pelo gene D. Nesse caso, quem é RH positivo, Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho. Quem é RH negativo, Dzinho, Dzinho. Um fator curioso no sistema RH, turma, que é diferente do sistema ABO, né, do grupo ABO. Lembra que no grupo ABO nós tínhamos lá as pessoas que eram de um determinado sangue, né, independente se era A ou B ou AB, tá? Essas pessoas, além de apresentar esse componente, né, o A ou o B ou os dois, essas pessoas tinham o que? O anticorpo contra algum tipo de sangue. Né? Então essas pessoas já nasciam com esse anticorpo quando nós estamos aí relacionados ao sistema ABO. No caso do fator RH, as pessoas não necessariamente vão nascer com o anticorpo anti-RH. No caso aí de pessoas que são RH negativo, tá? Não necessariamente a pessoa já vai nascer com o anticorpo anti-RH. Ela vai desenvolver esses anticorpos quando essa pessoa que é RH negativo, tá, tiver contato com sangue do tipo RH positivo. Então a pessoa não vai nascer com o pessoa que é RH negativo nesse caso, tá? Ela não vai nascer necessariamente já com o anticorpo. Ela desenvolve isso com o tempo, tá? Ela vai desenvolver quando? Com o tempo. Quando ela tiver contato com um sangue do tipo RH positivo, tá? Então isso é um fator diferente do que nós vimos no sistema ABO, quando nós tratamos aí juntamente com o fator ou sistema RH. Beleza, então quem tem o fator, né, quem tem o fator RH, ele vai possuir o fator RH e ele não vai apresentar os anticorpos, né? Então ele não apresenta os anticorpos. Já a pessoa que não possui o fator RH, tá? Não possui o RH no seu sangue, o fator RH, ela vai adquirir os anticorpos, tá? Ela pode sim adquirir os anticorpos contra o RH, né? Então, anticorpos anti-RH. Então, isso é uma coisa muito curiosa, né? Muito importante, melhor dizendo, na transfusão sanguínea, tá? Então, nós temos sangues aí que, além de ser do tipo A, do tipo B, ou do AB ou do O, eles podem ser tanto RH positivo como RH negativo.
Falando, pessoal, sobre essa incompatibilidade, tá? Esse sistema que determina aí essas incompatibilidades no sistema sanguíneo, tá? Nós temos uma doença muito importante, uma doença que é totalmente relacionada a essa incompatibilidade do sistema RH. Essa doença é a eritrobastose fetal, tá? Uma doença aí que atinge, né, o desenvolvimento do feto, tá? Em grande parte ele vai gerar uma anemia muito grave, tá? Por quê? Porque essa doença está relacionada na destruição das hemácias do nenê, né? Na destruição das hemácias do feto, por causa da incompatibilidade do sistema RH do feto com a mãe, tá? Isso vai gerar diversos sintomas, anemia grave, tá? Icterícia, elevação da frequência cardíaca, alterará também o fígado também, tá? Levando a diversos outros problemas de saúde também. Então é uma doença aí hemolítica, né, como o próprio nome fala, hemolítica, vai destruir as hemácias, vai destruir os eritrócitos, causada pela incompatibilidade do sistema RH do sangue materno, né, da mãe, em relação ao fetal, do feto, né? E ela vai se manifestar, pessoal, ela vai se manifestar através de algumas condições, é claro, né? Que condições são essas? Então, para que ocorra a manifestação dessa doença, para que ocorra a manifestação da eritrobastose fetal, nós temos que ter algumas condições. Primeiro, a mãe ela tem que ser RH negativo, tá? Então, a mãe obrigatoriamente tem que ser RH negativo. E o filho, tá? Tem que ser RH positivo, tá? Então essas as principais características, tá? Para que numa gestação, né? Talvez possa ocorrer a eritrobastose fetal. É claro que eu falo possa ocorrer, né? Porque hoje em dia tem todo um tratamento e todo um acompanhamento durante a gestação. Mas quais são as condições aí que são favoráveis para que ocorra isso? A mãe ser RH negativo e o filho que ela está esperando ali na gestação é RH positivo. Ah, isso quer dizer então, professor, que se a mãe for RH negativo e o filho for RH positivo, esse filho não vai se desenvolver? Não obrigatoriamente, tá? Tem todo um tratamento aí de saúde, né? Tem todo um acompanhamento que impossibilita isso. Então, a primeira coisa, a mãe ser RH negativo e o filho ser RH positivo. Lembra que eu falei para vocês que o RH positivo ele vai possuir, ele pode desenvolver os anticorpos, tá? Então, nesse caso aqui, a mãe teria o que? Anticorpos anti-RH. Né? Então, esses anticorpos anti-RH, qual seria a função deles? Entrar em contato com o fator RH de outro sangue e tentar destruir esse sangue. Quem possui esse fator RH? O filho, o feto aqui, tá? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer da seguinte maneira: a mãe é RH negativo, mas a mãe, por ser RH negativo, não necessariamente ela desenvolveu os anticorpos, tá? Às vezes ela não foi sensibilizada ainda, tá? Nós falamos isso, né? Que a mãe ainda não foi sensibilizada. Às vezes ela não entrou em contato com nenhum sangue RH positivo e ela ainda não desenvolveu os anticorpos. Beleza, na primeira gravidez isso não causará tanto problema. Dificilmente na primeira gravidez possa ocorrer uma eritrobastose fetal, tá? Por quê? Porque aqui a mãe não teve ainda contato, né? A gente está supondo aqui que a mãe é RH negativo, mas ainda não teve contato, não teve nenhum contato com o sangue RH positivo. Ela não tem um anticorpo ainda anti-RH. Então, a gestação aqui na primeira gravidez vai ser normal, tá? Vai ser normal no quesito aí de não desenvolver eritrobastose fetal. O que vai acontecer? O que pode acontecer, pessoal? Durante o parto, tá? Durante o parto dessa primeira gravidez, pode acontecer que o sangue, a mãe, tá? Que a mãe tenha contato com o sangue do filho, tá? Que é RH positivo. E aí, quando a mãe, que é RH negativo, tem contato com o sangue que é do tipo RH positivo, essa mãe ela vai desenvolver a produção de anticorpos anti-RH.
Então pode ser que durante o parto a mãe entre em contato com o sangue do nenê, né, com o sangue do bebê, e isso acaba desenvolvendo uma sensibilização na mãe, tá? Então ela acaba produzindo anticorpo anti-RH. E aí qual que é o problema? É que lá na segunda gravidez, vamos dizer na segunda gravidez, em que a mãe é RH negativo, tá? A mãe ainda continua sendo RH negativo, só que nesse caso ela já vai ter os anticorpos, ela vai desenvolver, ela vai ter a gestação de uma nova criança aí, só que essa criança também é RH positivo. Então, o que vai acontecer com o sistema imunológico da mãe, que possui anticorpos anti-RH que a criança tem? Ele vai atacar o sistema, vai atacar o sistema sanguíneo da criança, destruindo, tá? E isso vai gerar o quê? Uma eritrobastose fetal, tá? Então esse que é o perigo, né? Mas hoje em dia, pessoal, tem todo um tratamento, tem todo um acompanhamento, tá? Tem todo medidas preventivas, tá? Para que não ocorra a eritroblastose fetal, mesmo nessas condições, tá? Mesmo nessas condições em que está tendo uma segunda gravidez, ou terceira, quarta gravidez, e a mãe já está sensibilizada, e o nenê é RH positivo, tá? Então, isso tá bem assim, tratado, tá na questão da saúde médica hoje em dia, tá? Isso pode acontecer na primeira gravidez? Pode também, tá? Então, como eu falei para vocês, na primeira gravidez pode acontecer uma eritrobastose fetal, caso não tenha nenhum tratamento da mãe, não tenha nenhum acompanhamento do médico, tá? Então pode ser que a mãe é RH negativo e ela já foi sensibilizada, né? Ela já teve contato com algum sangue RH positivo de alguma forma, tá? Algum acidente, alguma transfusão, e ela tem os anticorpos, né? Imagina só, a criança que vai nascer aqui é RH positivo. Se não tiver nenhum tratamento, nem todo um acompanhamento, é o sangue da mãe que tem anticorpos, né? Esse sistema imunológico vai atacar as hemácias do feto, vai atacar as hemácias do bebê. E isso vai causar uma eritrobastose fetal, tá? Então isso também pode acontecer também na primeira gravidez, tá? Mas quando acontece casos, né, dessa doença de eritroblastose fetal, geralmente, né, é após a primeira gravidez, né? Pode ser numa segunda, terceira, quarta. Isso vai ser o que vai determinar se vai acontecer na segunda, terceira ou quarta, se esse nenê, essa criança vai ser RH positivo, tá? Então, para que ocorra, né, para que ocorra a chance de desenvolver essa doença, a mãe tem que ser RH negativo e o filho, né, e o feto ali que tá sendo desenvolvido na, na mulher tem que ser RH positivo, tá? É claro que essas condições não vai com certeza desenvolver a doença também, tá, pessoal? Como eu falei para vocês. E repito, tem todo um tratamento, tem toda uma questão de saúde, né, acompanhada hoje em dia, desde o primeiro dia até o pós-parto, tá? Para que ocorra aí um acompanhamento legal aí e não ocorra nenhum problema na saúde da mãe e na saúde do bebê. E aí, pessoal, tá? Entra a questão também do RH positivo e RH negativo. Então entra também a questão aí de quem pode doar, de quem pode receber, tá? E aí tem um fator bem interessante, tá? O pessoas que é do grupo AB positivo, tá? Então pessoas que são do grupo AB positivo, tá? Eles podem receber de qualquer pessoa, tá? Eles podem receber sangue de qualquer um, tá? Então olha só que interessante. Eles podem receber de todos os tipos de sangue, seja A, seja B, A positivo, B positivo, B negativo. Por quê, pessoal? Vamos analisar aqui a pessoa que tem esse sangue do tipo AB, ó. Vamos pegar aqui, vamos desenhar uma hemácia aqui, ó, tá? Parte côncava da hemácia. Então vamos imaginar aqui, ó, essa pessoa tem um sangue do tipo AB positivo. Então quer dizer que essa pessoa tem um sangue do tipo AB, ou seja, ela possui aqui o componente A na membrana plasmática, ela possui o componente B, porque ela é sangue do tipo AB, e ela é RH positivo, ou seja, ela possui o fator RH também, tá? Então ela possui todos os fatores aí, o fator A, o fator B, né, o componente A, o componente B e o fator RH também. Então por isso que nós chamamos de AB positivo, tá? Isso quer dizer então que essa pessoa, por apresentar o componente A,
Ela não vai apresentar então o anticorpo anti-A. Como essa pessoa tem um componente B, ela também não vai apresentar o anticorpo anti-B. E como essa pessoa tem o fator RH, a pessoa não vai apresentar o anticorpo anti-RH. Então, esse indivíduo aqui não vai apresentar nenhum tipo de anticorpo que estaria sensibilizando aí contra esses componentes, tá? Então esse indivíduo não tem nenhum tipo desses 3 anticorpos, tá? É por isso que ele pode receber então de quem é do sangue do tipo A, ele pode receber quem é do sangue do tipo B, ele pode receber de quem é do tipo AB e ele pode receber também de quem é do sangue do tipo O. Independentemente se esse A é positivo ou se é negativo, independentemente se o B também é positivo ou negativo, do AB também se é positivo ou se é negativo, ou do O também se ele é positivo ou se é negativo. Ele vai receber de qualquer um. Por quê? Porque ele não apresenta nenhum tipo de anticorpo, né? Então, como ele não tem nenhum tipo de anticorpo, quando ele receber um sangue novo, o seu sistema imunológico não vai atacar nem o A, nem o B, nem o AB, nem o O, independentemente se eles forem positivo ou negativo. Por isso que nós falamos que o AB positivo, ele vai receber de todos os tipos, tá? Ele vai receber de todos os tipos. Só que daí tem um porém. Ele só pode doar para quem é do mesmo tipo que ele, tá? Só pode doar para quem é do tipo AB positivo. Então ele recebe de todo mundo, né? O AB. Quem é do grupo AB positivo vai receber de todo mundo. Só que ele só vai poder doar para quem é do mesmo tipo sanguíneo. E aí outro fato curioso também é que nos grupos sanguíneos nós temos o O negativo. E nós falamos que o O negativo ele é o doador universal, né? Nós falamos que o O negativo é o doador universal. Por quê, pessoal? Pensem aqui comigo novamente. Ó. Quem é do sangue do tipo O, vamos pôr a hemácia aqui. Ó. Quem é a pessoa do sangue do tipo O, tá? Quer dizer que ele não possui nenhum componente A, ele não possui nenhum componente B. E ele é O negativo, ou seja, ele possui o fator RH negativo. Então ele também não vai apresentar o RH na membrana plasmática dessas hemácias. Então ele não possui nem o componente A, nem o componente B, nem o fator RH. Ou seja, esse cara aqui do sangue O negativo, ele não possui nenhum tipo desses 3 componentes. Então, se ele não possui nenhum desses 3 componentes, ele está livre de ser detectado aí pelo sistema imunológico das outras pessoas. Então, ele pode doar para quem é do tipo A. Esse cara pode doar para quem é do tipo B. Esse cara pode doar para quem é do tipo AB. E esse cara pode doar para quem é do sangue do tipo O. Por quê, pessoal? Lembra? Ó, esse cara do tipo O negativo não possui nenhum dos 3 componentes, nem A, nem o B e nem o fator RH. Independentemente se esse cara aqui que vai receber o sangue do tipo O negativo, esse cara aqui ó, é do sangue do tipo A. Vamos supor que é do sangue do tipo A. Né? Ele pode ser tanto negativo como positivo. Né? Ele pode ser tanto positivo como negativo. Mas vamos imaginar aqui, ó, esse cara é do componente é do tipo A. Então ele vai possuir o anticorpo anti-B. Como esse sangue aqui não possui componente B, ele vai receber normalmente esse sangue, tá? Vamos supor que A negativo, né? Ou seja, esse cara aqui não apresenta o fator RH, ou seja, esse cara vai possuir o anticorpo anti-RH. Como esse sangue que vai vir para ele não possui RH, não vai acontecer nada aí na questão do sistema imunológico, tá? Não vai acontecer nada aí ao contato com esse sangue O negativo. A mesma coisa vai acontecer quem é B positivo ou B negativo. A mesma coisa vai acontecer para quem é AB positivo ou B negativo. E a mesma coisa vai acontecer para quem é O positivo ou O negativo. Tá? Então, por isso que nós falamos que pessoas do sangue do tipo O negativo, ele é o doador universal. Por quê?
porque esse cara não possui nenhum tipo de componente no seu sangue, né? Componente que eu falo é o componente A, o componente B e nem o fator RH. Então ele está tranquilo aí em doar para todo mundo. Só que qual que é o problema desse tipo de sangue? É que ele só pode receber dele mesmo, tá? Então, quem é O negativo e precisar de sangue, só vai poder receber sangue do tipo O negativo, tá? Por quê? Porque esse cara aqui, ó, ele não tem os componentes, nem o A, nem o B, nem o fator RH. Mas esse cara aqui possui os três anticorpos. Ele possui o anti-A, o anti-B e o anti-RH. Então, qualquer desses três sangues aqui, ó, seja positivo ou negativo, se entrar em contato com esse indivíduo aqui, O negativo, o sistema imunológico dele, os anticorpos anti-A e anti-B e o anti-RH, ele vai combater esse sangue, tá? Então, ele só pode então receber de quem? De quem é O negativo, tá? Apenas quem é do grupo do O negativo. Então, o O negativo ele é doador universal, só que ele só pode receber do mesmo grupo que ele, que é O negativo, tá? E aí nós temos aí esses dois principais aí quando nós tratamos aí em questão de compatibilidade sanguínea. E aí, turma, para fechar para vocês, tá? Como é que ficaria aí a questão de cruzamento, né, na formação de gametas desses indivíduos aí quando nós tratamos aí questões que está falando do tipo sanguíneo, né, do AB, do ABO e também do fator RH. Vamos ver aqui, ó, bem legal aqui, ó. Então nós temos aqui um casal, tá? Nesse caso aqui, o casal um é do sangue do tipo A positivo e o outro é do sangue AB negativo. Então esse primeiro aqui, ó, sangue do tipo A, né? O IA está dominando sobre o Izinho e o Dzão dominando sobre o Dzinho. Então o Dzão é positivo, ele possui o fator RH. Então esse indivíduo aqui é A positivo. Esse indivíduo aqui é AB positivo, porque ele possui os dois alelos, né? Não tem dominância, lembra que é um tipo de codominância na questão aí do IA e B. Então esse cara aqui é AB, e nesse caso aqui ele é AB negativo, né? Porque ele apresenta o alelo aí que representa a falta desse fator RH, ele não possui o fator RH. Então nós temos aí esse casal A positivo e o outro indivíduo AB negativo. Primeira coisa que a gente faz, então, separar os gametas, né? Então nós temos que separar os gametas. Quais são os gametas que esse indivíduo vai gerar, né? Quais são os possíveis gametas que esse indivíduo vai gerar e quais são os possíveis gametas que esse outro indivíduo vai gerar. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos combinar esse alelo com esse alelo, nós vamos combinar esse alelo com o outro alelo aqui, nós vamos combinar esse alelo com esse alelo, nós vamos combinar esse alelo, o izinho, tá, que eu estou falando, com esse outro alelo. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó, esse alelo com esse alelo aqui com o outro vizinho, outro alelo, esse alelo IB vai combinar com esse alelo e esse aqui vai combinar com esse alelo. E nós temos a formação dos gametas, né? Então, de um lado nós temos aí 4 gametas que podem ser formados dessa combinação desse indivíduo, e do outro aí nós temos os 4 gametas que podem ser formados aí do outro indivíduo. Próxima etapa é jogar na tabela, na tabela aí que vocês têm feito, tá? Então, essa tabela aí, o chiqueirinho, tá? Que o pessoal às vezes fala, vocês jogam. Então, de um lado aqui, vocês têm o gameta de um indivíduo, tá? Então, esses gametas estão representados desse indivíduo aqui. E desse outro lado aqui, ó, na horizontal, nós temos os indivíduos, os gametas desse outro indivíduo. E aí depois a gente tem só combinar, pessoal, fazer a combinação dos gametas, tá? Para ter a formação dos genótipos, tá? Só lembrem, tá, pessoal? Só lembrem que aqui nós temos questão de dominância, tá? Nós vamos ter dominância. Que nem, por exemplo, toda vez que aparecer um alelo Dzão e o outro Dzinho, o Dzão ele vem primeiro que o Dzinho, tá? A mesma coisa vai acontecer quando nós temos um exemplo aqui, ó, o IA e o Izinho. Então o IA ele é dominante, o Izinho é recessivo. Então toda vez que eu tiver IA e Izinho de alelos, o IA vem primeiro, depois o Izinho. Mesma coisa vai acontecer com o IB e o Izinho. O IB ele é um alelo dominante sobre o Izinho. Então toda vez que tiver aí
o aparecimento, né, de um alelo IB e o outro Izinho. O IB é primeiro porque é dominante e o Izinho ele vai ser em segundo, que é o recessivo, tá? Então nós temos aí 16 indivíduos aí desse cruzamento, né? 16 possíveis indivíduos. Então nós temos aqui, ó, os genótipos desses indivíduos, tá? E qual que é então o fenótipo desses indivíduos? Vamos ver o primeiro aqui, ó. IA, Dzão, Dzinho. Então, sangue do tipo A, fator RH positivo. Então nós temos aqui, ó, tá? O A positivo. Nós temos aqui também, ó, IA, Dzinho. Então, fator tipo sanguíneo A, fator RH negativo. Então, nós colocamos aqui, ó, A negativo. E aí vai para os outros, ó. Aqui o próximo aqui vai ser A positivo. O próximo ali abaixo vai ser o A negativo, tá bom? E assim vai sucessivamente, ó. A positivo. O próximo vai ser A negativo. Esse próximo aqui, ele vai ser A positivo, o próximo A negativo, o outro aqui, nesse caso, já vai ser um AB positivo, um AB negativo, um B positivo, um B negativo, AB positivo, aqui vai ser um indivíduo, um descendente AB negativo, aqui o indivíduo vai ser B positivo e aqui o indivíduo vai ser B negativo, tá? Então, os fenótipos ficam dessa forma aqui, tá? Então, os fenótipos nós teremos dessa forma. O que nós vamos ter aí no final, ó? Nós vamos ter 25% desses 16 descendentes, né? Desses 16 descendentes, nós vamos ter 25% A positivo. Então, nós temos 4, né? Que vai ser A positivo. Desses 16, 25% vai ser A negativo. Desses 16, 12,5% vai ser AB positivo. 12,5% vai ser AB negativo. 12,5% vai ser B positivo. E 12,5% vai ser B negativo. Se vocês somarem tudo aqui, dá 100%, tá? 100% que é relacionado aos 16, ao total dos 16 indivíduos, tá? Olha só que interessante, pessoal. Eu fiz dessa forma, tá? Para mostrar para vocês uma outra forma que dá para fazer também, tá? Notem que aqui nós temos, né? Desse lado aqui desse indivíduo não, mas deste lado aqui nós temos gametas que são semelhantes, tá? Então, se nós formos observar aqui, ó, esse gameta é semelhante a este e este gameta é semelhante a este. Por que eu estou falando isso para vocês? Nesse caso aqui, nós fizemos com todos os gametas, 4 de um lado, 4 do outro. Mas, quando vocês têm gametas iguais no mesmo indivíduo, vocês podem cortar esses gametas que estão repetindo. Tá? Você vem aqui, ó, corta o gameta, porque está repetindo, e esse também corta este gameta. Tá? Então, de um lado você ficaria com 4 gametas de um indivíduo, e do outro você ficaria com 2 gametas. Tá? E como é que ficaria então um cruzamento depois, professor? Ficaria o seguinte, ó. Tá? Lembra que a gente está cortando, por quê? Porque nós temos gametas que são iguais no mesmo indivíduo, tá? Você não vai cortar gametas que são iguais comparando indivíduos diferentes, tá? Você só pode cortar gametas que são iguais se estiverem no mesmo indivíduo, tá? Aqui não cortamos, por quê? Porque os gametas aqui são 4 gametas diferentes, tá? Aqui nós temos um indivíduo duplo heterozigoto, tá? Ele vai ser diferente para todos os genes, para todos os alelos. Caso nós temos aí gametas repetidos no mesmo indivíduo, nós podemos cortar, tá? Como é que ficaria então? Então vamos colocar aqui novamente, ó. Formação dos gametas de um indivíduo e aqui a formação de gametas do outro indivíduo. Aqui está em vermelho porque está repetindo, né? Tem a formação de alelos de gametas repetidos aqui, tá? Então como é que ficaria no final, ó? A tabela de Piney, ó, nós teremos aqui de um lado 4 gametas representados por esses indivíduos, por esses gametas desse indivíduo. E aqui, como nós cortamos 2, tá? Porque estava repetindo, colocamos só os 2 que sobraram, tá? Colocamos só os 2 que sobraram. Nesse caso, notem ó, que em vez de 16 indivíduos, tá? Em vez de 16 indivíduos, nós temos a metade, nós temos aí 8 indivíduos, tá? No final aqui, 8 possíveis descendentes. Mas, professor, se eu cortar aqui
esses gametas que estão repetindo, né? A porcentagem, a proporção vai ser a mesma? Também vai ser a mesma, tá? Também vai ser a mesma. Notem, ó, nós temos aqui um indivíduo IA, Dzão, Dzinho, ou seja, esse cara vai ser A positivo, o próximo A negativo, o próximo A positivo, o próximo A negativo, o próximo AB positivo, o próximo AB negativo, o próximo B positivo e o último B negativo, tá? Se nós formos transformar isso em porcentagem novamente, nós vamos ver que 25%, né, vai ser A positivo, né? Então, ou seja, dos 8 indivíduos aqui, ó, 2 vai ser A positivo, ou seja, esses dois representam em 8 indivíduos totais aqui 25%. 25% A positivo, 12,5 AB positivo, 12,5 AB negativo, 12,5 B positivo e 12,5 B negativo. Então, vocês notaram que mesmo eu cortando aqui, tá? A porcentagem vai ser a mesma, tá? O que vai ser diferente se eu cortar? É o número final de descendentes, tá? Nós temos um número final de descendentes diferente, tá? Só que a proporção, a porcentagem não vai mudar, tá, pessoal? Não vai mudar, tá bem? Porque se você só está tirando o que é repetido, tá? O que é repetitivo aqui, tá? Então, se você tira o que é repetido aqui, aqui também vai deixar de existir os descendentes que seriam repetidos também, tá? Então, nesse caso, a porcentagem não vai mudar, tá? Isso é bom por quê? Porque daí isso aqui diminui tempo, tá, pessoal? Não precisa você fazer 16 indivíduos aqui, né? Ter 16 descendentes. Às vezes você confunde mais ali para formar esses genótipos, tá? De interpretar esses genótipos, tá bom? Então, tendo menos indivíduos aqui, menos descendentes, penso eu que é mais fácil para se trabalhar quando se trata aí de genética, tá? Mas isso vai de cada um, tá? Se vocês quiserem fazer com todos os 16, beleza. Se sente confiança fazendo com 16, beleza. Mas para aqueles que forem cortar os gametas, pessoal, para ficar mais curto, tá? Lembrem, só cortem, tá? Se forem gametas repetidos no mesmo indivíduo, tá? Não vão cortar, tá? Não vão cortar gametas que estão repetindo em indivíduos diferentes, tá? Não vão fazer isso. Por exemplo, ó, IADzinho e IADzinho. Opa, são iguais, então eu vou cortar aqui e cortar aqui. Se vocês fizerem isso, isso aqui dá totalmente errado e isso aqui também vai dar totalmente errado, tá? Então só vão cortar quem for cortar, tá? Quem quiser cortar aí durante os cruzamentos, vão cortar os gametas que estão repetidos no mesmo indivíduo, tá? Pode ser, pessoal, dependendo da questão, tá? Dependendo do genótipo aqui dos pais, tá? Você consegue cortar até 3 gametas, tá? Restando apenas um, tá? É normal. Então ficaria aqui 4 gametas e aqui só um gameta, tá bom? Isso é normal, pode acontecer também, tá? Mas se vocês não se tiram segurança em cortar, beleza. Deixa sem cortar, tá bom? Deixa 4 de um lado, 4 do outro, 16 indivíduos, né? 16 possíveis descendentes. Só prestem atenção quando vocês forem fazer aqui o cruzamento dos gametas para ter aí os genótipos, tá? E outra coisa que vocês têm que tomar atenção também é na interpretação do fenótipo também, tá? Fora isso, não muda praticamente nada, beleza? Turma, espero aí que vocês tenham entendido aí, tá? Qualquer coisa pode me mandar mensagem, pode mandar e-mail, tá bom? Depois eu vou fazer uma lista de exercícios aí para vocês treinarem essa parte, tá? Eu tinha enviado aí para vocês lista de exercícios sobre o sistema BO, mas agora eu vou enviar também, tá? Sobre o sistema RH e algumas questões que tem os dois, tá? Na mesma questão, tanto o sistema BO como o fator RH, beleza? Abraços aí e qualquer coisa estou à disposição.